Olá pessoal, aqui é o Oswaldo Feres. Olá pessoal, aqui é o Oswaldo Feres e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz na última conferência de Wiki Espiritualidade da Deusa sobre a deusa celta da soberania, o destino e o Ogham. E eu queria explanar um pouquinho a importância dessa deusa para aqueles que praticam a espiritualidade celta, seja por exemplo, o druidismo, ou uma vertente da Wicca mais voltada para a espiritualidade celta. E nós veremos no decorrer dessa apresentação o quão importante é essa deusa da soberania para todos aqueles que gostam de mitologia celta ou praticam algum tipo de espiritualidade ligado aos celtas e aos druidas. Então vamos lá, quem é afinal a deusa da soberania? Quais são as suas características? A primeira característica é que essa deusa apresenta-se sempre como uma figura feminina. Então, ela, a deusa da soberania, é aquela que concede ao rei o direito de governar uma terra, de ser de fato um rei. Né? E ela sempre apresenta-se como uma mulher, uma figura feminina, nunca vai ser uma figura masculina ou um deus que concede essa soberania ao rei, mas sim uma figura feminina. Tá? Muitas vezes essa deusa é uma representação da personificação da terra. E é interessante a gente pensar aqui que por mais que ela esteja associada à terra, porque afinal ela dá o direito ao rei para governar a terra, ela não é uma deusa da terra propriamente dito. Ela não é uma deusa que está ligada à fertilidade da terra, mas ou uma deusa mãe da terra, mas ela compartilha com essa deusa mãe da terra muitos atributos. Então, em alguns momentos, nós vamos ver que o mito da deusa da soberania às vezes é confundido com os mitos relacionados à deusa mãe da terra, como veremos mais adiante. Ela está ligada às três classes sociais indo-europeias, ou seja, a nobreza, os guerreiros e os camponeses. Então, nós veremos que ela não só concede ao rei o direito de governar, mas também ela é uma deusa que auxilia os guerreiros e também está ligada à fertilidade da terra indiretamente quando associada à deusa mãe da terra. Tá? Um dos seus símbolos, ou talvez o mais importante, um dos principais símbolos dessa deusa é o cavalo, que era originalmente um animal solar. Então, se a gente pegar os mitos indo-europeus, nós vamos ver que o cavalo é o animal que puxa a carruagem, que está o disco solar. Nós vamos ver isso nos mitos gregos, nos mitos hindus, nós vamos encontrar isso na Pérsia, nós vamos encontrar entre os nórdicos. E entre os celtas, nós temos a figura do cavalo, representado, por exemplo, em moedas, acompanhando também o disco solar. Então, nós temos evidências arqueológicas que também ligam o cavalo ao disco solar entre os antigos celtas. Mas, como essa deusa está ligada também à terra, é possível que originalmente era uma deusa ligada aos cavalos, ao sol, e posteriormente passou a ser uma deusa ligada à terra. Né? Ela sempre serve uma bebida para o futuro rei. E essa bebida normalmente é hidromel ou cerveja, mas também pode ser água. Então essa bebida é um símbolo, né, da oferta que a deusa da soberania dá àqueles a quem ela protege. Não necessariamente só o rei, nós veremos que ela também vai dar essa bebida para todos aqueles que a aceitam. Né? E os três principais aspectos dessa deusa da soberania, existem vários, mas os três principais é a soberania da terra, então é ela que concede ao rei esse direito de governar. Também a soberania de uma propriedade, ou seja, é ela também que concede a uma pessoa ser o soberano de uma casa, ser o dono de uma casa ou de uma propriedade. E ela também é a soberania do destino, que é ela que concede, por exemplo, a livre escolha, onde nós podemos ser senhores e senhoras dos nossos próprios destinos. Então aqui a deusa da soberania, ela está transformando o ser humano em algo independente. Ela vai dar para o ser humano essa escolha. Então ela está ligada sim à terra como um reino, a uma propriedade, mas também ao próprio corpo humano, ao próprio ser humano como indivíduo, para ser livre, para ter a sua própria escolha, o seu livre-arbítrio e de ser o senhor do seu próprio destino.
E agora nós vamos aí explorar os aspectos e mitos dessa deusa da soberania. Primeiro aspecto, talvez seja o mais conhecido, é a deusa da realeza. Né? Ela é a personificação da terra, que concede ao rei o direito de reinar, como eu disse anteriormente. Então, os reis, os antigos reis celtas, eles só poderiam, de fato, reinar se fosse concedido a eles a soberania. Sem a soberania, eles não poderiam governar. E essa soberania era a personificação, então, de uma figura feminina. E nós temos vários mitos que contam isso. Talvez um mito muito interessante, talvez seja o mais interessante de todos, é o mito de Niel ou Nial e a bruxa da fonte. E aqui eu trouxe a imagem da nossa bruxa porque muitas vezes a nossa soberania ela se apresenta como uma mulher muito, muito feia. E a história diz que Niel e seus irmãos um belo dia foram caçar. É um mito irlandês. Então esse herói, ele era o mais jovem dos irmãos, portanto mais imaturo. E eles foram caçar na floresta. Então um dos irmãos decide buscar água, porque eles estavam com sede. E chegou até uma fonte que era guardada por uma velha, uma bruxa, uma mulher muito horrenda. E ele pediu que ela concedesse água a ele. E ela disse, não, eu só vou conceder se você me der um beijo. E ele se nega a dar o beijo na bruxa e vai embora. Perceba que é um mito muito simbólico, porque afinal ele era um caçador e ele queria beber água, e era um filho de rei, então, portanto, era um príncipe, né? Ele poderia simplesmente empurrar a velha e beber a água da fonte, mas não, ele se nega a beijá-la, né? Então isso é simbólico. Vai o segundo irmão buscar água, também encontra com a bruxa da fonte, e ela diz, eu concedo a água desde que você me beije, e ele também se nega a beijá-la. E finalmente vai Niel até essa fonte, encontra-se com uma bruxa, e aí então a bruxa diz a ele, se você me der um beijo, conceda a água. E ele diz, eu não só concedo o beijo, como quero me deitar com você. Ou seja, o Niel era bem afoito. E assim que ele dá um beijo nessa bruxa, ela se transforma numa linda donzela, concede a água e diz a ele que trata-se da soberania. E ela diz que ele será o rei da Irlanda e que os seus descendentes irão também ser os reis. Então perceba a importância desse mito em que a soberania se apresenta como uma bruxa, uma mulher horrenda, que é também a personificação da natureza. Olha que interessante, a natureza, quando nós nos deparamos com aquela floresta fechada, né, selvagem, qual é o primeiro sentimento que desperta no ser humano? É um medo, porque a gente não sabe o que tem naquela floresta escura, densa, né? Está repleta de bichos, monstros selvagens. Mas quando ele dá o beijo nessa natureza, quando ele realmente aceita, né, se deitar com essa natureza, ou seja, desposa ela, respeita a natureza, ele vê que ela é uma linda donzela, ela não é uma bruxa, né? Então, essa deusa ela é também a representação da própria natureza. Então, olha que importante esse simbolismo, né? Não tem como simplesmente invadir a natureza, porque quando a gente invade ela, o que poderia ter sido feito pelos irmãos de Niel, ela é degradada. Mas quando nós aceitamos ela, respeitamos e desposamos, ela nos dá a soberania. E o mito continua, porque além de Niel, né, o seu descendente, o rei Con, também se encontra com a soberania, mas de uma forma diferente. Con, de 100 batalhas, ele um belo dia está ali andando nos muros do seu castelo com o seu druida, e aí ele pisa em uma pedra que solta um grito. E essa pedra, adivinha, é a pedra do destino, é a pedra da soberania. Quando ele pisa nessa pedra,
né, que o identifica como rei da Irlanda, porque afinal essa é a pedra que dá soberania, somente o rei pode ser identificado por ela. E então o rei Con pergunta ao seu druida o que é aquilo. Então o druida explica para ele: trata-se da pedra do destino. E aí vem uma névoa e transporta eles para uma outra região, o outro mundo, onde ele se encontra com o deus Lu. E lá ele também encontra com uma figura feminina, a deusa da soberania, que serve para ele um cálice de cerveja vermelha, né? Só que aqui a soberania já se apresenta como uma linda donzela, e ela diz para ele que todos os seus descendentes serão reis e lista esses descendentes para o rei Con. Então a pedra também é um símbolo da soberania. Nós vamos encontrar esses mitos, né, da deusa que concede ao rei esse direito de reinar, também nos mitos e lendas arturianos. Na figura, por exemplo, da Dama do Lago. A Dama do Lago, ela concede a espada Excalibur ao rei Arthur, né, tornando-o rei. Então o rei Arthur só pode ser rei quando ele recebe a espada Excalibur. Só que se você for ver os mitos e lendas celtas, vocês vão ver que existem duas Excaliburs. Uma que é concedida à Dama do Lago, ou seja, que é uma representação da deusa da soberania, né? Até porque o lago, né, nos remete mais uma vez ao escuro, ao subconsciente, que essa deusa também está ligado a tudo aquilo que a gente desconhece, ou seja, ao outro mundo. Mas tem um outro mito que diz que Arthur tirou a espada de onde? De uma pedra, que é justamente a pedra do destino. Então a gente vê aí uma série de ligações simbólicas que associam, por exemplo, a Excalibur sendo retirada da pedra como símbolo também da soberania. Então, a soberania é uma deusa que concede ao rei o direito de reinar sobre o povo. Vamos dar continuidade. Mas essa deusa da soberania, ela também é uma boa esposa. E essa esposa é que concede ao homem o direito de ser senhor da sua propriedade, tá? E aí a gente vai falar, mas só o homem, a mulher não pode ser senhora da propriedade, a mulher também não pode ser, como a gente viu na história anterior, a rainha, ela pode sim, só que ela personifica a própria soberania, tá? A mulher, ela personifica a própria soberania. Por quê? Porque nós veremos aqui, né, no decorrer desses mitos, como que a mulher personifica essa figura, né, divina da soberania. Então, essa esposa sagrada, ela vai conceder ao seu esposo o direito de ser o dono da casa, de ser o senhor daquela propriedade, né? Da mesma forma que o rei governa um país, uma terra, a senhora da soberania também concede ao senhor da terra o direito de governar, por exemplo, um fazendeiro ou um dono de uma casa, enfim. E aqui nós temos o mito de Croinuk e a mulher misteriosa. E esse mito muito legal. Também é um mito irlandês. Ele conta uma história bem interessante, que tinha um fazendeiro chamado Croinuk. A pronúncia eu não sei se é essa, mas enfim, é o Croinuk. Ele era fazendeiro, era viúvo, e a fazenda dele estava indo de mal a pior. Ele estava pobre, com um monte de filho, as coisas não estavam indo bem, mas um belo dia aparece uma mulher muito bonita e começa a circular em volta da casa dele. Ele percebe que essa mulher é uma mulher diferente das demais, muito bonita. Ela começa a cuidar da casa, fazer os afazeres domésticos, cuidar das crianças, e então ela não revela o seu verdadeiro nome, mas ali se comporta como se fosse uma esposa para ele. E ele a aceita, a trata muito bem, e ela começa a trabalhar naquela fazenda, e aquele lugar começa a prosperar, e ele começa a se tornar um homem muito próspero. E um belo dia, após muitos anos, né, ou alguns anos, algum tempo, o rei da Irlanda vai dar uma festa, uma comemoração,
e convida ali esse fazendeiro, esse Cruinhuk. E a mulher dele está grávida já de 9 meses e o adverte, diz assim: olha, você pode ir à festa, à comemoração do rei da Irlanda, mas não diga nada que venha se arrepender depois. E não me cite, né, não se gabe diante dos outros homens. Bom, ele vai até a festa e, como um bom homem, ele se embriaga junto com o rei da Irlanda e acaba falando para o rei da Irlanda, durante as corridas de cavalo, que a mulher dele era mais rápida do que os cavalos do rei da Irlanda. E aí o rei da Irlanda, bêbado, também diz: então traga sua mulher porque eu quero ver ela correndo mais rápido que os meus cavalos. E aí a mulher, já com 9 meses, pede clemência, mas não é dado a ela essa clemência, então ela tem que correr com os cavalos do rei da Irlanda, caso contrário, o rei da Irlanda ia ali matar a todos, né, o próprio Cruinhuk e a própria mulher. Então ela corre, ela vence essa corrida, ou seja, ela é mais rápida do que os cavalos do rei da Irlanda. E após essa corrida, ela dá à luz de uma forma muito, muito trágica, né? Porque ela está grávida, ela tem que correr, ela é obrigada a correr. Então ela dá um grito de dor e dá à luz gêmeos. E aí então ela pega aquelas 2 crianças e amaldiçoa aquele povo e diz que da mesma forma que ela foi ultrajada e obrigada a correr com os cavalos do rei da Irlanda e ter esses filhos sob muita dor, quando aquele povo, aquela tribo, mais precisasse, eles iam sentir a dor do parto como ela sentiu. E então ela se revela: o meu nome é Marra. E então desaparece com seus filhos e aquele local fica conhecido como Emai Marra, que significa os gêmeos de Marra. Olha que simbolismo incrível. Primeiro nós temos aí o símbolo dos cavalos, então ela é mais rápida do que os cavalos. Outro importante simbolismo que nós vemos aqui é que Marra está muito ligada também com a guerra, né? Ela é uma das 3 Morrigans, então ela aparece como uma face da deusa da guerra também. Mas olha que interessante, aqui ela não é uma deusa da guerra, ela é uma deusa esposa, né? Ela vai conceder o homem, ela chega naquela fazenda, ela se comporta como uma boa esposa. Então veja, mais uma vez, o simbolismo da natureza, que quando é respeitada, as coisas prosperam, né? Mas quando é ultrajada, as coisas começam a dar tudo errado. Olha que interessante também, porque na mitologia, aliás, nos contos de fadas celtas, nós vamos encontrar com muita frequência esses mitos de homens que se casam com mulheres fadas que saíram, por exemplo, de um lago, e a vida dele começa a prosperar muito, e aí ela adverte que ele não tenha determinadas condutas, por exemplo, que ele não a bata, que não a maltrate, e involuntariamente esse homem acaba maltratando, e no final essa fada leva consigo para o fundo do lago ou para o fundo do mar toda a prosperidade, os animais, os filhos, e aquele homem fica sozinho. Esses contos de fada, que nós vamos encontrar praticamente na Europa toda, inclusive no Brasil, eles são remanescentes desse mito da deusa da soberania, que concedia ao homem toda a prosperidade, desde que ele a respeitasse. E mais outra importante evidência de que essa deusa estava ligada à terra é o nome da deusa. Marra vem de Markia. Marca significa planície. Então, né, quando ela dá à luz aquelas crianças, e aquele local é conhecido como Eman Marra, ou seja, os gêmeos de Marra, significa também que aquele é uma planície, ou seja, é uma terra. Então, ela é a deusa que personifica, mais uma vez, a terra, o campo, a planície, né? A planície fértil. E nós vamos encontrar a deusa como boa mãe ou como uma boa esposa em vários mitos celtas. Dentre eles, talvez o mais conhecido é a de Rhiannon. Rhiannon
significa grande rainha. Isso é importante porque a deusa da soberania é a deusa que concede, é uma deusa ligada à realeza, né? A deusa que concede aí o poder ao rei. E Rigantona, ela é um aumentativo de rainha, que é Rigane. Rigane é rainha. Rigantona, portanto, é a grande rainha. Não existe uma palavra em português, né? Não existe um aumentativo para rainha, mas seria como Rainhazona, a grande rainha. E o mito dessa deusa também a associa com os cavalos. Ela é uma mulher que é desposada por um rei no país de Gales e que, ao dar à luz, é acusada injustamente de ter devorado seu próprio filho. Então nós temos aqui esse mito da grande rainha, né, que se funde com o mito da mãe da terra. Então nós vamos ver, por exemplo, a Rhiannon como uma deusa que tem um filho que é raptado dela. E isso ecoa no mito de Modron, que Modron é a grande mãe da mitologia galesa, e ela também tem o seu filho, que é Mabon, que é levado dela, que é raptado dela. Então, em algum momento, o mito da grande rainha se funde com o mito da mãe da terra, né? A rainha Mev, que é a rainha também que está ligada depois, né, ao próprio mito da deusa Marra, que a deusa Marra amaldiçoa aquele povo que depois vai culminar na história, né, do roubo do gado de Cowley. E nós temos então a rainha Mev, que também é um símbolo da soberania. Então veja, né, que a rainha é muito importante. E aí, como eu disse anteriormente, ela personifica a própria soberania. Mev significa intoxicante, e é possível que o nome dessa rainha estava ligado, por exemplo, ao hidromel. Lembra que eu falei inicialmente que era uma deusa que concedia uma bebida ao futuro rei? Então, Mev provavelmente era uma deusa que o próprio nome dela indica, por ser intoxicante, indica aí que ela servia uma bebida. Ela era a própria personificação da soberania. Então a mulher, ela não recebe a soberania de uma deusa, ela personifica a própria soberania. Então uma rainha, ela não é uma deusa que concede à rainha o direito de reinar, mas a própria rainha personifica essa deusa. E a mesma coisa acontece com a boa esposa, né? Então, quando um homem e uma mulher se casavam entre os antigos celtas, a esposa ou a futura mulher daquele homem, ela servia para ele uma bebida, normalmente o hidromel, em que era o símbolo da soberania. Então ela entregava para o homem e dizia a ele o seguinte: ó, entrego para você esse hidromel como símbolo da minha soberania. Então aquele homem era responsável não só por cuidar da casa, como cuidar dela. Se ele a desrespeitasse como esposa, a casa, os filhos, tudo ia dar errado, como aconteceu no mito de Marra, ou em outros mitos em que a gente vê quando o homem desrespeita essa deusa, né? Tanto personificando a natureza como a própria esposa. Então a mulher, ela representa a soberania. Mas e hoje, né? Algumas pessoas me perguntaram. Hoje existem casamentos homossexuais, onde dois homens se casam, e a figura da mulher, quem é? É a sacerdotisa. Então o homem, ele, por mais que nós sabemos que o homem e a mulher têm o seu lado masculino e feminino, num ritual celta de casamento moderno, eu entendo que se dois homens se casam, é necessário a figura de uma mulher, uma sacerdotisa, que vai personificar a soberania e servir a esses dois casados, esse casal homossexual, o hidromel como símbolo da soberania, dizendo que um respeitaria o outro para que eles possam aí ser prósperos. Porque o homem não pode personificar a soberania, porque ela é a representação do feminino oprimido. É a nossa sombra, é aquilo que a gente relegou depois de milhares e milhares de anos do patriarcado. É justamente a soberania que emerge para nos conceder, então, esse direito ou essa
essa liberdade de escolha. Então ela é aquele feminino que é subjugado. Nós vamos ver isso, por exemplo, no mito de Rhiannon, que eu não vou contar toda a história, e recomendo que vocês procurem esse mito, porque ele é repleto de simbolismo, mas é esse feminino que toda hora é subjugado. Então quando a gente subjuga o feminino, nós estamos fadados à miséria. Então nós temos que fazer ressurgir esse símbolo nos homens e nas mulheres. E nós precisamos entender a importância, né, da figura feminina, do simbolismo do feminino nisso. Quando duas mulheres se casam, também precisamos de uma figura feminina como uma sacerdotisa oferecendo esse cálice com hidromel. Isso daqui é só uma sugestão, uma visão que eu tenho, mas antigamente realmente a esposa era que concedia, servia uma bebida de hidromel ao seu esposo como símbolo da soberania. E mais a soberania também é a senhora das batalhas, como a gente viu lá na lenda de Marra, que Marra é uma das faces da Morrigan, mas a Morrigan também é a deusa da soberania. Sabe por quê? Porque Morrigan significa grande rainha. Enquanto nós vimos lá no mito de Rhiannon que Rigani, né, Rigantona seria um aumentativo de Rigani, aqui nós temos Morrigan, que significa Mor, grande, e Rigani, rainha. Então é o mesmo significado, grande rainha, mas é de uma outra forma. E lembrando também que Rigantona é uma reconstrução britônica de um nome galês. E Morrigan é uma possível tradução de um nome irlandês, que é Mor, grande, e Rigani, que é rainha. Então Morrigan é a grande rainha. E ela é a deusa que concede a vitória numa batalha. Então ela dá a uma pessoa, a uma nação, a vitória. Então é a deusa que concede a vitória. E um dos mitos mais conhecidos é quando a deusa Morrigan se une ao deus Dagda. O deus Dagda, ele é o grande deus da mitologia irlandesa. Inclusive um dos epítetos, ou talvez o seu próprio nome, é Olafir, que significa o grande pai, o pai de todos. E a história conta que os Tuatha ou seja, os deuses irlandeses, eles estavam em guerra com seus inimigos, que eram os opositores, que eram os Fomorianos. Então Dagda vai até os Fomorianos, lá na tribo deles, para fazer um amistício, para lhe ditar para os Fomorianos as regras da guerra que seria dada. Nesse episódio, os Fomorianos, eles desrespeitam o Dagda, né? Fazendo com que o Dagda seja ridículo, comendo, por exemplo, o seu mingau. Então ele é satirizado. Após isso, o Dagda, ele volta para sua tribo e nisso ele se encontra com uma mulher gigantesca com um pé em um lado de um rio e o outro do outro lado de um grande rio, e ela estava lavando então as armaduras e as roupas das pessoas que morreram nessa guerra. Só que a guerra ainda não tinha acontecido. E então o Dagda se encontra com ele, sendo o Dagda também um gigante, né, descrito como um homem gigante. Ele se une sexualmente e amorosamente com essa deusa que é a Morrigan. E ela concede, através deste ritual, que tem todo um simbolismo, ou seja, não acontece nem no ano novo, nem no ano antigo, porque é bem no sol e na transição entre um ano e o outro, nem na água, nem na terra, fica no val do rio, ou seja, na região em que está entre o rio e a terra. Então tem todo um simbolismo, né? E essa deusa, ela concede ao Dagda a vitória contra os seus inimigos. Então é a deusa da soberania que concede ao próprio Deus, pai dos deuses, o grande pai, a vitória contra os seus inimigos. Porque se ele não se unisse com essa deusa, que era a Morrigan, a grande rainha, eles não obteriam a vitória. Então perceba a importância que essa deusa tem na mitologia celta. Ela tem várias faces. Então não existe um nome para a deusa da soberania, existem vários nomes. Ela vai se mostrar sob vários aspectos.
Então quem diria que uma boa esposa também é uma deusa guerreira, né? Ou uma deusa ligada à terra e aos reis, também está ligado, por exemplo, à fertilidade da terra. Né? Então é interessante a gente pensar, por exemplo, que essa deusa, a deusa da soberania, ela também é uma deusa da guerra. E nós vamos ver na Gália, por exemplo, a famosa deusa Epona. Epona significa grande égua ou grande cavalo. É uma deusa que está ligada aos cavalos, portanto, né, a gente já viu o simbolismo do cavalo em várias deusas da soberania. E um dos epítetos da deusa Epona é justamente Catona, ou seja, a das batalhas. Era a deusa que era adorada pelos soldados romanos. Quando os romanos invadiram a Gália, eles adotaram a deusa Epona como a protetora dos soldados romanos. Então eles espalharam o culto dessa deusa por outras regiões, inclusive para a Itália. Há registro dessa deusa em praticamente toda a Europa. Por quê? Porque ela era a deusa da soberania que concedia aos guerreiros a vitória. E também era provavelmente a deusa ligada, por exemplo, aos cavaleiros. Né? Além disso, né, a iconografia da deusa Epona, já em época romana, mostra uma mulher sobre um cavalo, sobre uma égua, segurando uma pátera ou segurando frutas, né? Ou nessa pátera, ou segurando um cesto de frutos, o que significa que, além de ser uma deusa da guerra que concede vitória, é também uma deusa que concede a abundância da terra. Né? E aí, como eu havia dito, Maha é um dos aspectos de Morrigan. Então, são aspectos diferentes da mesma deusa. E agora nós vamos para a natureza ofendida, né? Então, no decorrer dessa apresentação, eu mostrei várias evidências que a deusa deusa da soberania também é a deusa da natureza, e quando ofendida, né, ela passa a causar aí uns desastres, mas quando respeitada ou desposada, ela concede abundância, ela concede muitos benefícios. E aqui nós vamos ver um mito que mostra evidentemente esse aspecto da deusa da natureza quando desrespeitada, que é o mito de Branwen, que é um mito galês. O mito conta que o rei do país de Gales, um gigante chamado Bran, ele avista a chegada de uns navios que veio da Irlanda, e tratava-se do rei da Irlanda querendo se casar com a sua irmã, Branwen, que significa corvo branco, sendo que Bran significa corvo. Muito bem. E ele assim concede ao rei da Irlanda a mão da sua irmã. Mas um dos meios irmãos ali de Bran e Branwen, ele não consente com aquilo, ele não foi consultado, né? Ele não foi convidado para a festa, então ele se sentiu ofendido. Ele falou assim: não, como assim? Vão dar a mão da minha irmã em casamento e não me consultam? Então o que ele faz? Ele vai até os cavalos do rei da Irlanda e mutila os cavalos do rei da Irlanda. Corta as pálpebras, os lábios, as orelhas, os rabos, ou seja, maltrata, mutila os cavalos do rei da Irlanda. No dia seguinte ao casamento, quando o rei da Irlanda se depara com os animais ali todos feridos, ele acha aquilo ultrajante, né? E ele quer desfazer o casamento. E veja a importância do cavalo mais uma vez, né? O cavalo é um símbolo de vitória, de soberania. Então, maltratar o cavalo representa ali, né, maltratar a própria soberania. E então o rei da Irlanda quer desfazer o casamento, mas Bran põe panos quentes e diz: não, eu vou te dar um caldeirão que eu ganhei de um gigante, e esse caldeirão, quando alguém morre, se você mergulhar nesse caldeirão, a pessoa volta à vida, mas perde o dom da fala. Devolve para o rei da Irlanda também os outros cavalos, tão preciosos quanto aqueles que foram maltratados, e também dá uma série de tesouros para o rei da Irlanda. Ele consente e volta para a Irlanda. E ao voltar para a Irlanda, nos primeiros anos ele trata bem a sua esposa, tem um filho com ela, mas
por pressão da população, né, falando que ele foi humilhado no país de Gales, ele começa a maltratar a sua esposa, ou seja, Branwen. E ele começa a relegá-las a serviços domésticos, começa a maltratá-la fisicamente, né, a dar um soco nas suas orelhas, por exemplo. Ele pede que o açougueiro dê um soco na orelha da princesa, né, que se tornou rainha. Então, ela, muito maltratada, ela pega um pássaro chamado estorninho, ensina esse pássaro a falar, escreve uma carta para uma carta, esconde nas asas do passarinho e manda esse passarinho lá para o país de Gales, atravessar o mar e chamar o irmão dela, dizer: estou sendo maltratada. Então o rei Bran vem do país de Gales para resgatar a sua esposa e, claro, né, resgatar a sua irmã e dar uma correção ao rei da Irlanda. Então ele chega na Irlanda, resgata a sua irmã e começa uma guerra devastadora onde muita gente morre, né? Tem todo um simbolismo por trás desse mito também. E no final da história, Branwen perde o seu filho, que também é morto nessa guerra. A Irlanda é devastada, todos morrem, sobram apenas 7 homens, dentre eles o próprio Bran, que ficou mortalmente ferido. Então ele pede que sua cabeça seja, né, decepada. E a Branwen, ela morre com o coração partido. Então o que a gente vê nesse mito? A personificação da natureza, que quando é desposada, ela concede a prosperidade, a abundância, concede tudo o que há de bom. Mas quando maltratada, aí ela vai causar a guerra, a peste, a fome, a destruição de toda uma nação. Então a deusa Branwen, que também está ligada ao simbolismo do cavalo, ela é uma deusa que representa a soberania. Branwen significa também seio branco, que pode indicar que essa deusa estava ligada à terra, porque o seio branco, o Branwen, é um nome de uma montanha no país de Gales, né? Que no inverno ali fica coberto de neve, provavelmente de onde vem esse nome, seio branco. Então ela era a deusa do seio branco, então ela pode ser uma representação tanto da terra como também, né, da maternidade, porque ela é considerada uma das 3 matriarcas da Grã-Bretanha, sendo que ela só teve um filho e que, como outras deusas, né, como Rhiannon, como Marra, que também tem os seus filhos, mas ela perde esse filho, o filho é morto. Então ela também é uma personificação da terra e também da mãe que perde esse filho, né? Outra associação à própria soberania é a rainha Gwynfor, que é a esposa do rei Arthur, né, nos mitos arturianos. Gwynfor é cognato do nome irlandês Findabair, que é o nome da rainha neve, que significa espírito branco. Então, os mitos arturianos também têm esse simbolismo, né, da deusa da soberania. Então, Gwynfor é o espírito branco que concede ao rei Arthur, né, a soberania, porque quando ela se casa com ele, ela entrega a sua soberania a ele. Mas a gente vê, por exemplo, que Gwynfor, ela é estéril, ou seja, ela não pode ter filhos. E aí ela vai procurar, por exemplo, em outros homens essa possibilidade de engravidar, então acaba encontrando com Lancelot, que tem todo aquele contexto, né? A rainha que traiu o rei. Então, quando o rei Arthur se desliga da sua esposa, por ela não poder ter filhos, quando ele se desliga dela, acontece o que a gente chama aí de a terra devastada, o Logres. Logres é um nome em que a terra é dada lá nos mitos arturianos, nas lendas arturianas. Então a terra começa a ficar devastada, guerra, fome, peste, as pessoas começam a morrer porque o rei Arthur se separou da sua mulher. Então ele rompeu esse vínculo com a soberania. E é justamente esse romper que causa a morte, a guerra, a fome, os desastres. E é aí que o rei Arthur manda trazer o Santo Graal. O Santo Graal é também o símbolo da soberania, né? É o símbolo do feminino.
Então ele representa esse caldeirão, né, que o deus Bran entregou ao rei da Irlanda, né, para fazer ali as pazes quando ele quis casar-se com a rainha, com a Branwen. Mas o Santo Graal, ele é a representação do feminino e do caldeirão, como a gente viu, mas ele também é o símbolo da cura. Então, quando o rei Arthur manda os seus cavaleiros buscarem o Santo Graal, ele na verdade está querendo trazer esse vínculo novamente com a soberania que ele perdeu ao se separar da sua esposa Guinevere. E o mais interessante, e eu recomendo a todos que assistam, é um filme chamado Excalibur, que é um filme baseado nos mitos arturianos, talvez seja o filme mais fiel aos mitos arturianos, em que tem uma parte, né, aqui vai um spoiler, em que o rei Arthur consegue resgatar o Santo Graal. A terra está toda devastada, infértil, seca, fome, guerra, e aí ele cavalga com os seus cavaleiros, segurando o Graal, e isso é representado no filme, por onde ele passa, as flores começam a desabrochar, a natureza volta a ser abundante. Então, ali naquele filme, a gente tem uma ideia visual de como seria, né, essa ligação, ou essa religação com a soberania que é representada no mito arturiano, também pelo Santo Graal. Então, nos mitos arturianos, nós temos a Dama do Lago, a pedra que dá Excalibur, nós temos a própria Guinevere, que significa espírito branco, e o Santo Graal. Então, nós temos várias deusas da soberania, né, nos mitos arturianos disfarçadas. E agora nós vamos à deusa iniciadora. Por que iniciadora, né? Porque ela é uma deusa que concede e também resgata a soberania para que possamos escolher o nosso próprio destino. Então, essa deusa iniciadora, ela não está mais ligada ao rei especificamente, ou ao dono de uma propriedade. Ela é uma deusa que está ligada ao homem comum e à mulher comum. Ela é a deusa que nos concede o direito de escolher o nosso próprio destino. E isso é representado, por exemplo, no mito do Ser Gawain, ou Galvain, e a Dama Ragnell, que é uma lenda de origem já medieval, né, do ciclo do rei Arthur, mas que tem um simbolismo muito rico e que vem, obviamente, de fontes celtas aí, da Irlanda e do país de Gales. Então, a história, ela é muito legal, então vale a pena ouvir essa história. O mito conta que um belo dia o rei Arthur foi caçar numas terras que não pertenciam a ele, e então ele se depara com um gigante que o ameaça e diz assim: vou te matar porque você está invadindo as minhas terras. Então o rei Arthur está realmente desarmado, ele estava caçando, né? E aí, então o rei Arthur diz assim: não, calma, eu estou desarmado, você não vai querer matar um homem desarmado, né? Você não vai ser um homem covarde. Então o rei Arthur pede para ele por clemência. Então o gigante fala: tudo bem, eu vou te dar um desafio. Se você superar este desafio, eu não vou te matar. No entanto, se você não cumprir com esse desafio, para honrar a sua palavra, daqui a 1 ano você voltará para que eu possa te matar. E o rei Arthur concorda. Qual é o desafio, afinal? O desafio é simplesmente descobrir aquilo que as mulheres mais desejam. Só isso. Mandou um beijo para o rei Arthur e falou: agora você tem 1 ano para descobrir isso. Bom, o rei Arthur ficou muito triste, porque, né, imagina descobrir o que as mulheres mais desejam. E então, o seu sobrinho, o Ser Gawain, que em português seria Galvão, então o Ser Galvão, ou Ser Gawain, ele fala para o rei Arthur: não, tio, eu vou te auxiliar, eu vou te ajudar. Então eles partem pelo mundo recolhendo o que as mulheres mais desejam. E aí é claro que cada mulher vai dar uma resposta diferente, né? É bem uma resposta bem, né? Umas querem casar, outras querem riqueza, outras querem beleza, outras querem poder. Como qualquer seres humanos, sejam homens ou mulheres, o desejo é individual de cada pessoa. E um dia, então, chega uma mulher horrenda, muito feia, uma mulher velha, monstruosa, ela era um monstro.
né? Então a gente já viu essa mulher aí em uma outra parte, né? Aquela bruxa horrenda. E essa bruxa, essa mulher horrenda, chega pro rei Arthur e diz assim: eu sei o que as mulheres mais desejam. Eu posso te dizer isso, mas com uma condição: que você conceda a mão, né, do Sir Gawain, do Dom Galvão, em casamento a mim. Então, se ele se casar comigo, eu te revelo o que as mulheres mais desejam. E o rei Arthur fala: não, imagina, vou conceder, né, o meu sobrinho em casamento a esta mulher horrorosa, esse monstro. Mas o Sir Gawain fala: não, tio, eu concordo, né? Para poupar a sua vida, eu concordo casar com ela. Ele é um homem nobre, né? Ele é um herói. E então o rei Arthur concorda. Passado um ano, eles voltam lá até a terra do gigante. E o gigante então pergunta: o que é que as mulheres mais gostam? Então o rei Arthur revela para ele, porque aquela mulher horrorosa havia lhe dito anteriormente que era a soberania. E eu me arrepio toda vez que eu conto essa história, porque é justamente a soberania é aquilo que as mulheres mais desejam. O rei Arthur revela isso para o gigante fica enlouquecido de raiva, porque essa era a resposta certa, né? E então o gigante fala: ai, maldita Ragnell, porque o nome desta bruxa é Ragnell, dessa mulher monstruosa é Ragnell, que era irmã deste gigante, diga-se de passagem. E então eles preparam o casamento da bruxa, da mulher monstro, com o Sir Gawain. E durante o casamento, as festas de casamento, ela se comporta monstruosamente. Mas então o Gawain fala: não, eu vou ser resistente. Então na noite de núpcias, quando eles entram ali, né, na câmara nupcial para consumar o fato, ela pede para ele: olha, seja gentil comigo, por mais que eu seja monstruosa, me conceda um beijo. E então o Gawain, ele se esforça e fala: não, tudo bem, eu vejo que você é uma mulher de bom coração, e dá um beijo a ela, né? E aí ela se transforma numa linda donzela, né? Muito parecido com aquele mito que a gente viu do Niall lá, o primeiro mito que fala que ele dá um beijo àquela mulher, àquela bruxa, e ela se transforma numa linda donzela. Aqui também. Só que a história não acaba aí. Ela se transforma numa linda donzela, então ela diz ao Gawain da seguinte forma: bom, eu fui amaldiçoada e por isso que eu tomei aspectos monstruosos. Só que essa maldição, ela tem uma condição. De manhã eu posso ser uma linda donzela e você mostrar a todos que se casou com uma mulher bonita, mas à noite eu assumo aspectos monstruosos novamente. Ou você pode escolher ao contrário, que à noite, né, no quarto nupcial ali, né, no quarto do casal, eu me transformo numa linda donzela, mas de dia, na frente de todas as pessoas, eu sou um monstro. E ela dá essa escolha para o Gawain. Ela fala assim: o que você prefere? Que eu seja um monstro de dia ou na frente das pessoas e uma linda donzela à noite? Ou ao contrário, um monstro à noite com você, mas na frente de todo mundo uma linda donzela? E então o Gawain fala assim: não, eu não quero escolher. Escolha você. E aí ela diz: pronto, então a maldição foi quebrada e eu vou tanto de dia quanto à noite, vou ter esse aspecto de linda donzela, porque a maldição foi quebrada. E por que a maldição foi quebrada? Porque Gawain entregou para ela a soberania que tinha sido tomada dela. Então, olha que história maravilhosa. A mulher, durante milhares de anos, ela foi subjugada pelo poder masculino patriarcal. Então, esse mito representa a devolução, né? O resgate da soberania para a própria mulher. Então, quando o Gawain fala: não, escolha você, a maldição se quebra. Por quê? Porque é a soberania que ele está dando a ela, o poder de escolher o seu próprio destino. Então a deusa da soberania, ela nos concede isso. Então como que nós, seres humanos, hoje podemos resgatar essa deusa da soberania? Como que nós podemos despertá-la ela em nós? Primeiro,
reconhecendo a nossa parte, ou a nossa sombra feminina que foi renegada, reprimida. Então, quando nós despertamos essa deusa dentro de nós, homens e mulheres, nós passamos a ser os senhores de nosso próprio destino. Porque a deusa da soberania é essa bruxa que a gente não quer ver. É a nossa sombra que a gente oprime, que a gente relega ali. Não, você fica ali no cantinho, eu não quero falar com você, eu não quero te ver porque você é feia. Mas quando a gente enxerga essa bruxa, a gente dá um beijo nela, a gente recebe, então, o nosso direito de escolher o próprio destino, né? Isso é muito simbólico e é isso muito bonito também. E é interessante a gente ver, por exemplo, alguns outros simbolismos nesse mito, né? Gawain, ele tem a origem no seu nome em galês, que é Gauchmei, que significa o falcão da planície ou falcão de maio, sendo que maio indica o começo do verão no hemisfério norte, portanto ele é um herói solar. O mito diz que o Gawain, ele tem a força dele começa com o nascer do sol e diminui com o pôr do sol, então ele está ligado à energia solar, ele é um nosso herói masculino. E quando ele desposa essa bruxa, que é o símbolo da sombra, né, o símbolo quitônico, ele está fazendo essa união, ele está colocando como um equilíbrio. É por isso, então, que ele desposa a dama Ragnell, né? Então, fica aí para uma reflexão sobre como despertar essa deusa na nossa vida, né? E então, como se aplica isso tudo no Ogham, né? E eu acho isso muito interessante, porque o Ogham, para quem não sabe, o Ogham, ele é uma síntese de toda a sabedoria druídica. O Ogham é um alfabeto que foi desenvolvido na Irlanda. Os primeiros registros em pedra deste alfabeto é do século IV. Mas ele pode ser muito mais antigo, né? Até porque acredita-se que originalmente o Ogham, ele era gravado em madeira. Mas cada letra do Ogham tem um significado. E esse significado é muito importante para nós. E é por isso que hoje nós utilizamos o Ogham não como um alfabeto, mas como um oráculo. Porque cada letra tem um significado. E eu desenvolvi um jogo inspirado no jogo da Gansa, que é do século XVI, que faz, ou pelo menos nos remete, a refletir sobre como despertar essa soberania dentro de nós mesmos. Então, o caminho de Santiago de Compostela, inicialmente, que depois vai também ser, que vai me dar origem aí ao jogo da Gansa e possivelmente a outros jogos, porque o caminho de Santiago de Compostela é uma antiga peregrinação. E esse caminho, ele era originalmente celta, o que poucas pessoas sabem. Porque ali naquela região de Finisterra, que é justamente na Espanha, né, na Península Ibérica, muitos acreditavam que era o ponto mais ocidental da Europa continental. Não é, geograficamente, mas na antiguidade acreditava-se que era. E ali os povos celtas que viviam ali, eles tinham um altar dedicado ao sol, porque era o ponto mais oeste, era onde o sol se põe, né, no oeste. Então representa o quê? Simbolicamente, a morte do sol. Então, quando o peregrino fazia a peregrinação, ele era como uma jornada solar, era uma jornada do herói. Então, o caminho de Santiago, ele vai influenciar também esse jogo que eu desenvolvi, porque ele está ligado ao simbolismo da Gansa, né? Que vai dar origem ao jogo da Gansa. Por quê? Porque a Gansa, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, a mamãe Gansa nos contos de fadas franceses. Por que mamãe Gansa? Porque eram mulheres do campo que faziam contos, que contavam histórias para as crianças. Mas a Gansa também é um símbolo da soberania, porque ela é agressiva e ela também é migratória. Então ela representa essa soberania, tanto como mãe, quanto como essa parte agressiva, né, da guerra. Como a gente viu, a deusa da soberania apresenta-se tanto como uma mulher guerreira, né, ou uma deusa guerreira, quanto uma deusa do casamento, do lar, uma deusa mãe. Mas esse simbolismo migratório é o que representa o quê? A peregrinação. Então o peregrino, ele é o bobo, o inocente, o andrógeno, não é homem e nem mulher. E ele vai percorrer esse caminho
né? Que seria a peregrinação. E essa peregrinação, ela é onde? Ela é justamente através do corpo obscuro da deusa, a floresta, né? Como eu disse, a natureza, ela nos causa o quê? A princípio, medo, porque é escuro, a floresta é medonha, é escura, mas quando a gente começa a adentrar essa floresta, a gente percebe que ela também é a nossa mãe, ela é também a nossa iniciadora, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o tabuleiro que representa o corpo da deusa. Esse é o tabuleiro do Balak Oan. Balak Oan significa caminho do Ogan. Então aqui, esse jogo que eu desenvolvi, o peregrino, que é esta pessoa andrógena, que não é nem homem nem mulher, é o jovem, é o inocente, é o bobo, ele vai passar por todas as letras do Ogan, através de um jogo de dados, é claro, e quando ele cai na gança, por exemplo, ela avança para a próxima gança, porque o ganso é um símbolo, né, de migração, né, é uma ave migratória. E ele vai passar por todas essas letras, e cada letra, cada casa, ela tem um significado. Para quem não está acostumado, é semelhante ao jogo da gança. Vocês podem pesquisar o simbolismo do jogo da gança na internet e vocês verão que o jogo da gança, ela mais recentemente foi associada ao tarô, e eu já vi inclusive pessoas associando ao Lenormand e outros oráculos, astrologia. O jogo da gança, acredita-se, surgiu a partir de evidências ou do caminho de Santiago de Compostela. Então, cada casa do caminho do jogo da gança representaria uma passagem no caminho de Santiago. Neste caso, eu adaptei. Então, ao invés de usar apenas o caminho de Santiago de Compostela, nós estamos usando as próprias letras do Ogan. E qual a finalidade, afinal, de fazer um jogo inspirado no jogo da gança, nos peregrinos? É justamente encontrar a nossa soberania. Então, através de um jogo lúdico, né, quando a gente senta com nossos amigos e começa a jogar, os nossos problemas, eles tendem a ser amenizados, porque ali a gente está no momento de descontração. Mas cada letra, ela traz um sentido, ela traz um significado. Algumas casas vocês vão avançar, em outras casas vocês vão regredir. E esse que é o barato do jogo. Até chegar na última casa, que é Nen, que significa céu. Então nós temos Talan, que é terra, Domai, que é submundo, e Nen, que é céu. Então quando a gente atinge o céu, entre aspas, né, nós atingimos a nossa soberania, que é a gança coroada. Então eu queria convidar vocês a jogarem esse jogo, que é o Bala Oan. Mas como que eu vou jogar, Oswaldo? Né? Afinal de contas, onde que eu encontro esse jogo que vai falar sobre a soberania? Então eu entro nesse jogo com algum problema e eu vou sair desse jogo com esperanças e com probabilidades de transformação e de autoconhecimento. E esse jogo vocês vão encontrar no meu livro Os Mistérios Sagrados dos Celtas, explicando detalhadamente o que cada casa significa, o simbolismo do caminho de Santiago, o simbolismo do jogo da gança, que deu origem a esse caminho Ogan. Então, nesse livro, vocês vão encontrar não só esse jogo, como muitas outras coisas. Nesse livro, vocês vão encontrar uma introdução ao druidismo, explicações detalhadas e míticas de cada letra do Ogan. Então, tem muita coisa. São mais de 400 páginas. Vocês também vão encontrar meditações guiadas para as suas práticas diárias. Então é um livro bem completo. E no final do livro eu trago esse brinde, que é esse jogo. O próprio livro acompanha também um encarte com o tabuleiro do jogo. Então não percam essa oportunidade. Aprendam a jogar e, sobretudo, a se autoconhecer. Porque tanto esse jogo, o caminho do Ogan, quanto o próprio Ogan como oráculo, é uma ferramenta de autoconhecimento. Mas se você prefere usar o Ogan como oráculo da forma tradicional, né, com as varetas ou com cartas, eu recomendo o meu outro livro, que está disponível tanto no Clube dos Autores como na Amazon de forma digital. É A Sabedoria do Ogan, que é um guia prático para o oráculo dos druidas. Nesse livro vocês vão ter
todos os significados das letras ogâmicas de uma forma mais resumida. Então vai ter, por exemplo, para cada letra, o significado para o amor, para o trabalho e dinheiro, para a saúde, aspectos positivos, aspectos negativos. Além disso, nesse livro também está em meditações, em encantamentos. É um livro totalmente ilustrado. Então, se vocês querem usar o Ogam de forma prática no dia a dia, eu recomendo este livro, que é a Sabedoria do Ogam. Mas se você quer ir mais a fundo, os Mistérios Sagrados dos Celtas é o ideal. E é isso, gente. Eu queria agradecer imensamente a todos vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail, oraculodosdruidas@gmail.com. Também peço que me sigam lá no Instagram, que é o @oraculodosdruidas, e também aqui no YouTube, né? Se inscrevam, ativem lá o sininho, porque sempre eu estou trazendo alguma novidade e em breve teremos mais novidades. Tem um tarô vindo aí, tem um outro Ogam que eu fiz. Eu espero e conto aí com a participação de todos vocês. Agradeço imensamente, muito obrigado e até a próxima.